Está sem som, para mim, pelo menos. Iago está sem som. Todo o nosso dia a dia é abastecido de alguma forma por entregas sem que nos demos conta do processo logístico que acontece por trás disso. Bom, você pode não se dar conta, mas nós pensamos nisso o tempo todo. Cada etapa e cada detalhe desse processo de logística é feito com o objetivo de ir além de simplesmente transportar, armazenar e distribuir mercadorias, mas fazer entregas de sucesso. Não à toa, o nosso propósito diz justamente: nossa paixão é entregar sucesso. Mais do que uma boa metáfora, esse propósito tem um sentido verdadeiro. É algo que realmente colocamos em prática. Se buscarmos entender os sinônimos da palavra sucesso, veremos que isso pode significar tanto uma conquista, um triunfo, como também algo que teve seu desfecho, um resultado. Ou seja, uma entrega. Assim, buscamos fazer também do nosso trabalho um sinônimo de sucesso. Entrega também é o princípio do cooperativismo, o ideal que nos moveu em nossos primeiros anos. Nele, cada cooperado entrega-se pela união na busca do fortalecimento e do crescimento em comunidade. Em 1990, quando toda essa entrega começou, o ato do cooperativismo era algo ainda visionário e inovador. Mas esse desafio não impediu que 143 pequenos transportadores do meio oeste de Santa Catarina fundassem a Coopercarga. Hoje, podemos comemorar o fato de sermos uma marca com experiência em diversos ramos do setor logístico, mantendo sempre a segurança de nossos processos e das pessoas como prioridade de todos os serviços que executamos. Serviços esses que vão de transporte nacional e internacional, operações especiais, armazenagem, distribuição urbana, postos de combustíveis, hotel e restaurante, entre outros projetos logísticos. Entre eles, destacam-se as nossas iniciativas em prol da inovação, contando com um setor exclusivo para essas práticas. E com o Innovation Center, localizado em Curitiba, afirmamos a nossa missão em contribuir com o desenvolvimento da inovação em todo o ecossistema da logística do país. Todo esse trabalho prestado, desde os processos internos até a entrega, é certificado e licenciado pelos órgãos especializados, permitindo o transporte dos mais variados tipos de produtos, tudo dentro das normas e em plena segurança. E como forma de devolver para a sociedade aquilo que a sua confiança nos proporcionou, permitindo a nossa marca ser o que é hoje, realizamos ações positivas para a sociedade que demonstram esse reconhecimento. Entre esses projetos, vemos ações e parcerias voltadas para a sustentabilidade, responsabilidade social, programas de prevenção, inclusão e ações que envolvem a comunidade. E mesmo com mais de 3 décadas de experiência, entendemos que a fórmula para chegar onde chegamos hoje é buscar permanentemente pela melhoria, pelo novo, por aquilo que ainda não foi alcançado. Assim, cuidamos e olhamos para cada um de nossos colaboradores com respeito e reconhecimento pelos seus esforços, mas sempre disponibilizando capacitações através da universidade corporativa, do jeito Coopercarga de liderar e várias outras iniciativas focadas para o desenvolvimento dos colaboradores dos mais diversos níveis. O resultado disso é o reconhecimento, as premiações e a expansão dos nossos serviços por todo o país e outros locais da América Latina e do mundo.
que levam a marca da Cooper Carga a ser uma das maiores e melhores do Brasil em transporte, logística e inovação. Tudo isso para cumprir com a nossa visão em ser um operador logístico de relevante atuação global. E nós acreditamos que isso vai acontecer em breve. Afinal, nossa paixão é entregar sucesso. A Cooper Carga acredita em cada colaborador e nas suas ideias para construirmos juntos o nosso futuro. E é por isso que contamos com um processo de inovação inclusivo e didático, possibilitando que você contribua para continuarmos inovando e melhorando processos. No nosso site, dentro do portal da Criativação, você pode inscrever sua ideia para o Innovation Center analisar. Se ela bater na trave, não se preocupe. Acreditamos no seu potencial para desenvolvê-la melhor e apresentar novamente no futuro. E se for aprovada, você continuará desenvolvendo os demais módulos com a aceleração do Innovation Center. A cada sprint, são várias entregas realizadas. E a cada entrega você cresce como profissional. Não é incrível? Iniciamos com a ideação, seguimos para o desenvolvimento. Depois iniciamos a prototipação. Partiu implementação e finalizamos com o módulo Criatividade. Pronto! A sua ideia foi implantada. Com o certificado em mãos, você agora faz parte do time de criativadores, proporcionando mudanças e colaborando com a inovação na Cooper Carga. Coloque a sua inovação em prática e conte com o Innovation Center para lhe proporcionar a melhor jornada para a sua criatividade. Cooper Carga. Nossa paixão é entregar sucesso. Inovação é o combustível da Cooper Carga, elemento presente em nosso DNA desde a fundação. É através da inovação que estruturamos nossos processos internos e buscamos ir cada vez mais longe. E nessa jornada surge o Innovation Center, externando essa nossa inovação para buscarmos novos parceiros. O Innovation Center visa contribuir para a melhoria da logística de uma forma estruturada, sustentável e criativa. Bem-vindos à inovação. Bem-vindos à Cooper Carga. Bom dia, Brasil, e bom dia a você que está nos acompanhando, que nos acompanhou durante toda essa semana e está ligado com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira. Eu sou Felipe Sobrinho, gerente de marketing e inovação da Cooper Carga, e essa live ela está aberta para os colaboradores internos e para o público externo. A nossa Semana da Inovação está terminando, quase terminando, mas ela termina com uma palestra recheada de informação com um foco no segmento de transportes, né? Como vocês sabem, a Cooper Carga Logística é uma das empresas referentes nesse segmento. Hoje estamos presentes na América Latina, entregando soluções logísticas para os nossos clientes. Mas antes da gente começar a nossa palestra, eu queria dar 2 recados para vocês. A gente vai ter algumas premiações que vão acontecer aqui durante a palestra. E a segunda é que vocês mandem as suas perguntas, tá? O chat ele está liberado, perguntas e respostas. Vocês podem mandar por o nosso e-mail, falando dos colaboradores. Pode mandar as perguntas aqui também no chat, por WhatsApp. O nosso público externo que está nos assistindo, mandem suas perguntas, que a gente vai responder aqui na live, tá? No finalzinho da live a gente responde. Bom, em primeira mão, eu gostaria de informar para vocês que a Cooper Carga, né, nós estamos fazendo parte do MTL. O MTL, ele é um movimento sem fins lucrativos que busca valorizar e otimizar a logística, aproximando executivos e profissionais na troca de experiências e ações de inovação, buscando eficiência operacional em toda a cadeia. Tá? Quem nos representa hoje no movimento é o nosso presidente, Osni Roman, e para falar um pouquinho, nós estamos com a Franciele aqui, que ela faz parte do movimento, e ela vai falar um pouquinho para vocês. Bom dia, Fran.
Bom dia, estão me ouvindo? Legal. Muito bacana o evento de vocês. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, representando o movimento e estar com vocês como parceiros. Então, muito obrigada mesmo, está incrível. Antes de falar do movimento, eu queria me apresentar um pouquinho. Então, se puder passar o slide. Conseguiu passar? Pode passar. Tá, acho que não está funcionando o meu controle aqui da apresentação. Mas não tem problema. Se quiser deixar só nessa tela também, eu sigo falando aqui. Então, antes de falar do movimento para vocês, eu queria me apresentar, apesar do Felipe já ter feito um pouquinho isso. Eu sou a Fran, eu tenho 33 anos, sou marqueteira, né, a famosa marqueteira, trabalho com marketing hoje aqui na Lincros, uma empresa também de software para gestão logística de transportes. E, além disso, eu ajudo a escalar esse movimento, que é um movimento de transformação logística, que eu vim aqui para falar para vocês hoje, né? E gostei muito da temática do evento, né? De inquietos por natureza, porque me identifico também com isso. Então, eu estou sempre em movimento, estou sempre atrás de conhecimento, estou sempre querendo coisa nova, e participar desse movimento tem sido muito isso para mim, muita inquietude, muita sede por novo. E eu queria trazer uma definição de logística para vocês, que eu curto muito, porque a gente aqui no movimento acredita que logística não é só um centro de custo, não é só uma área, né? Vai muito além disso. Logística de verdade é como a vida funciona, porque se a gente for parar para pensar, existe logística no nosso corpo, no movimento das nossas células, existe logística quando a gente acorda e vai para o trabalho, então a logística está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. É por isso que essa definição de que logística é planejamento, é inteligência do movimento, logística é revelar os melhores caminhos, logística é mover o mundo, faz muito sentido para a gente. E é com essa paixão por logística, com essa sede por acreditar que a logística precisa ser transformada, precisa ser enaltecida, valorizada, né? A gente sabe que por mais aí que esses últimos anos os holofotes de fato estejam virados para a logística, principalmente depois de 2020, acho que foi um grande boom para isso, né? Para que essa área realmente seja vista e olhada como estratégica. A gente sabe que ainda é uma área carente, que precisa de muita inovação. Então, o movimento vem para isso. Ele vem para enaltecer a área, valorizar, para aproximar executivos e profissionais nessa troca de experiência, nessa troca de informação, de conhecimentos, né? É importante frisar que é um movimento sem fins lucrativos, a gente não tem finalidade comercial nenhuma, a finalidade realmente é compartilhar, é colaborativa, tá? O nosso propósito, eu trago aqui hoje para ilustrar, né, o que a gente realmente quer, para que realmente a gente existe, que é realmente para quebrar as barreiras culturais na logística, mudando o mindset para acelerar a transformação e fortalecer o ecossistema logístico. A gente sabe que existem muitas barreiras culturais, tecnológicas, fiscais, financeiras, governamentais, enfim, as barreiras são imensas e a nossa ideia é quebrar essas barreiras, facilitar com que essa comunicação e essa troca permita pensar fora da caixa e nos permita abrir a mente para conseguir encontrar caminhos de chegar onde a gente quer, sem parar por conta dessas barreiras, né? E aí, dito isso, para atender esse propósito que a gente tem, a gente construiu o movimento em cima de 4 pilares. A gente chama que é o pilar de tecnologia, de educação, de empresas e governança. Então, a ideia
ao longo desse tempo de estruturação do movimento, procurar criar conteúdos dentro de cada pilar, procurar membros, apoiadores e parceiros dentro de cada pilar desse, para que a gente, de fato, estruture ele de forma bem robusta e aí sim possa escalar. E aí, o que a gente tem hoje, né, para conseguir fazer essa informação e esse conhecimento chegar na comunidade logística? A gente tem as redes sociais, então temos o LinkedIn, o Instagram, o Spotify com o nosso podcast Café com Logística, e através também de alguns eventos que a gente realiza com parceiros, a gente consegue aí proporcionar, né, networking, conhecimento, aprendizado, compartilhar muita bagagem, né, desses membros que estão dentro do movimento com a gente, trazendo muito conhecimento. E aí, a título de curiosidade, o movimento ele nasceu há mais ou menos um ano atrás, em 2019, num evento que aconteceu dentro da Lincros, chamado Out of the Box. E esse evento a gente conseguiu unir mais de 15 profissionais de diferentes regiões do país, de diferentes segmentos, mas todos ligados à área de logística. Então, contou aí com uma programação bem bacana, tivemos palestras dinâmicas, mesa redonda para discussões de temas, e encerramos o dia aí com um happy hour bem bacana, estilo blumenauense, com muito chopp, linguiça blumenau e tudo mais, então foi bem bacana, a galera curtiu. E a partir desse evento, então, que nos deu, assim, aquele estalo, tipo, foi tanta informação bacana, foi tanto feedback bom, que a gente percebeu assim, poxa, precisamos criar alguma coisa que seja esse elo, essa conexão entre esses profissionais, que eles possam ter momentos assim, mais vezes, de realmente, como tem ali na fotinho, né, de realmente sentar no chão, montar, desenhar, sair um pouco daquela coisa tradicional, né, que nos faz realmente pensar fora da caixa. E o que a gente espera do futuro, né? A gente enxerga desse futuro aí para frente, a gente enxerga que realmente a logística ela vai ser uma área cada vez mais integrada, cada vez mais conectada, colaborativa, né, compartilhada, enfim, e cada vez mais estratégica. A gente acredita que realmente a união é o que vai permitir essa transformação, porque já sabemos, né, aquele ditado básico que a união faz a força, e de verdade, é o que acontece, sozinho a gente acaba não conseguindo ter muita força, né? Então, a gente acredita nessa transformação através disso. E então, por isso, né, acreditando nessa conexão, nessa união, que a gente traz aqui o desenho do ecossistema, então, onde o movimento ele acaba estando no meio, mas não por ser mais importante, apenas por, né, uma questão de simbologia, porque a gente realmente quer estar conectado com todo esse ecossistema para fazer com que todo mundo consiga falar de inovação, de logística, de tecnologia, enfim, de dores, né, do mercado. Então, a gente realmente quer ser essa conexão e colocar todo mundo em contato. Eu trouxe aqui também para vocês quem já faz parte do movimento. Tenho muito orgulho de trazer aqui esses rostinhos e essas logos, porque realmente são empresas que deu match com o propósito, né? Então, a gente tem como apoiadores e parceiros já a Mundo Logística, a própria Lincros, a GMC, que é uma empresa de consultoria e supply chain, a Truckpad, a Volume, e a Copercarga. Com muito orgulho, a gente tem aqui, como dito já anteriormente, como parceiros, né? E membros, então, esses rostinhos são apenas alguns dos mais de 30 membros que a gente já tem fazendo parte aqui do movimento. Então, tem o próprio Osni, uma honra imensa tê-lo aqui. O Paulo Leônidas, que conversou com vocês essa semana também, a palestra dele foi incrível, ele também é membro do movimento, até eu acho que ele comentou um pouquinho disso. O Nestor Felpe, o Carlos Mira, Diogo Salles, o Frederico e tantos outros que têm aí uma bagagem imensa, são referências no segmento e conseguem compartilhar e trazer muita informação. Tem sido bastante legal
colocar essa galera toda em contato. Então, trouxe aqui só para ilustrar quem é que já faz parte e acredita nessa transformação logística, tá? O próximo slide, então, é falando um pouquinho dos benefícios, né? Que benefícios que a gente tem em estar fazendo parte desse movimento ou de estar próximo de um movimento como esse? É de fato estar à frente, né? A gente conseguir enxergar as coisas um pouquinho antes de todo mundo, porque a gente está sempre ali falando de inovação, sempre estudando, sempre trazendo muita informação nova. É também a questão de poder estar compartilhando informações, conhecimentos, né, dores e poder receber alguma dica de volta. Essa coisa de troca é muito rica, é muito intensa. E poder estar conectado com grandes players de mercado, com grandes profissionais, isso também é bem bacana, né? E também a principal questão de poder realmente fazer parte de algo que vai realmente valorizar a logística para todo o Brasil, né? Que vai todo mundo pode estar junto nessa, num ambiente mais inspirador, tá? Por fim, como participar? Tá, Fran, legal o movimento, mas como que eu faço para fazer parte disso? Como que funciona? Então, assim, a gente tem basicamente 3 tipos de formatos para participar de fato, para estar dentro do movimento. Isso não quer dizer que você não possa curtir, compartilhar, estar próximo do movimento, né? Mas eu quero botar na mão na massa, eu quero participar. Existem 3 formas. O apoiador e parceiro normalmente são empresas e os membros normalmente são pessoas. Então, são pessoas com cargos estratégicos de liderança, que têm uma bagagem aí bem grande, que possam realmente trazer muito conteúdo e que gostem de compartilhar informações. Mas, aos interessados, eu deixo meu contato à disposição. Também tem as nossas redes sociais, então só colocar lá Movimento Transformação Logística, você nos encontra no LinkedIn e no Instagram. Podem mandar mensagem, quero conhecer mais, quero saber como funciona, que eu compartilho com vocês um material bem legal, que ele é mais explicativo, tá? Então, assim, eu deixo o próximo slide é o meu contato, é o contato do movimento, na verdade, então, movimento@transformaçãologistica.com.br, que é o e-mail que vocês podem estar mandando dúvidas, sugestões, enfim, fico à disposição inteiramente de vocês. E, para finalizar, uma frase de reflexão, que é: a união é o movimento que permite a transformação. Sinta, mova-se, faça parte. É isso aí, galera. Agradeço a oportunidade. Espero que tenha contribuído com o dia de hoje, iniciando essa sexta-feira aí com bastante motivação para transformar a logística. Muito obrigado, Franciele. Nós agradecemos demais por você estar com a gente aqui hoje, falar um pouquinho sobre o movimento. O Osni já está fazendo parte desse movimento e a Copercarga se sente honrada em poder contribuir com conhecimento e bagagem. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E agora, para começar as atividades, antes de anunciar o nosso palestrante, eu vou passar a palavra para o nosso presidente. Osni Roman, bom dia, com você. Bom dia, estamos aqui para encerrar a semana, né? A semana de inovação e sustentabilidade. E é um prazer ter aqui, primeiramente, então, falando da Franciele. Não tive ainda a oportunidade de falar assim, agora é cara a cara, né? Essa ferramenta, esse momento, né? É um prazer conhecê-la. Nós estamos participando do movimento porque olhamos os princípios, tudo que norteia, que você acabou de apresentar, e coaduna com as visões que a gente tem da logística enfim, é um mundo, a logística é um mundo e muito bom a gente poder participar na transformação que a gente está se movimentando muito para isso, né? Então, legal, obrigado. E eu particularmente acho que você colocou aquelas fotos ali porque achou os mais bonitos. Então, obrigado. Tá? Obrigado. A sexta-feira, para mim, está ótimo. Muito bom. E também aqui, né, para a sequência e encerrando a nossa semana, poxa, é um prazer ter o Marcos aqui com a gente, né, que se dispôs a participar, e aí fiquei sabendo agora há pouco que ele está de férias. Pô, é um desprendimento pessoal
fantástico, além de todo o conhecimento, e a Mercedes também, né, uma parceira para tudo que a gente pensa em fazer, em participar, enfim, muito bom tê-lo aqui também com a gente, Marcos. E estamos aqui ansiosos e ouvindo, e para te ouvir também, para agregar ainda mais, e juntos, né, Franciele? É esse o aspecto de tudo que a gente for fazer, precisa se envolver, e por isso que esse dia também é aberto para todos, para que a gente consiga fazer os movimentos juntos. Então, está contigo, Marcos. Obrigado por você estar com a gente. Obrigado. Bom, obrigado, Osni. A nossa live de hoje é sobre sustentabilidade no transporte, e o nosso palestrante é engenheiro mecânico com especialização em automação e sistemas, formado pela Escola Politécnica da Universidade aqui de São Paulo. Ele está há 23 anos trabalhando na Mercedes-Benz do Brasil, com passagens por subsidiárias do grupo, como a Daimler, na Alemanha e no Canadá. Atualmente, ele é gerente sênior de marketing de produto e estratégia caminhões na Mercedes-Benz, com uma ampla experiência em transporte, tanto de passageiros quanto de carga, nas mais diversas atividades, como gestão de projetos, custos, desenvolvimento, mercado e planejamento. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Marcos, e é com você, e uma ótima palestra para todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, gente. Eu queria agradecer, primeiro, acho que antes de tudo, eu queria agradecer esse convite por estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, talvez complementando um pouquinho o que o Felipe falou. Eu tenho trabalhado com projetos de sustentabilidade há muitos anos, então desde que eu entrei na Daimler, eu tenho trabalhado, meu primeiro projeto na Mercedes aqui no Brasil foi de um ônibus a gás. Depois eu tive uma oportunidade muito interessante em 1999, eu fiquei alguns meses no Canadá, acompanhando o desenvolvimento do ônibus a célula de combustível. Isso já mostra para vocês também um pouco da história da Daimler no segmento, né? Então, naquela época, a gente já tinha veículos movidos a célula de combustível, com hidrogênio, rodando em operações reais, né? Então, eu participei um pouco desse projeto também. Trabalhei vários anos na área de ônibus, e depois, em 2011, eu passei para trabalhar em caminhão. Tive umas experiências também internacionais, eu fui o contato de todo o mercado da América Latina na Europa, então eu fazia a ponte entre as necessidades do Brasil e as necessidades e os projetos europeus durante alguns anos. Então, isso me deu, acho que, uma boa visão das necessidades que a gente tem no setor de transporte e como que a sustentabilidade pode contribuir com acho que o grande desafio que a gente tem na sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, é achar justamente o ponto de equilíbrio, né? E talvez aqui eu queria, começar dando uma introdução justamente falando disso, né? Quer dizer, o que quando a gente fala de sustentabilidade, né? É claro que acho que a gente, quando olha o aspecto simplesmente de sociedade, quando a gente olha para a nossa família, quando a gente olha para a nossa vida pessoal, acho que todo mundo precisa e quer uma sociedade que invista muito na sustentabilidade, que tenha um futuro mais sustentável, e que os nossos filhos possam ter um mundo melhor em todos os aspectos, né? Então, eu acho que isso não tem discussão. Isso é muito parecido quando a gente fala de segurança, né? Então, óbvio que todo mundo quer os veículos mais seguros possível. Da mesma forma, a gente quer os veículos mais sustentáveis possível. Por outro lado, a gente tem que ter um pouco o pé no chão também, porque a gente sabe que a gente precisa de um custo-benefício adequado, né? É óbvio que soluções de sustentabilidade também têm o seu custo agregado, e a gente precisa entender o que a sociedade precisa, em qual momento, para conseguir oferecer a melhor solução de sustentabilidade no momento correto e que seja possível para a sociedade também pagar. Então, um exemplo simples, né? A gente fala muito de redução de emissão, né? Então, o que é redução de emissão, né? Do que a gente está falando? Hoje se fala muito de
redução de emissão de CO2. Eu acho que esse é o grande ponto hoje que se discute. E redução de CO2 significa basicamente queimar menos combustível. Eu acho que esse é o ponto principal, que tem sido o grande motivador, principalmente na Europa. Se a gente olhar um pouco ao lado de legislação no Brasil, a gente fala muito de outros elementos. A gente fala de redução de material particulado, que no transporte de carga tradicional, utilizando diesel, é o grande vilão da história, né? Então, o motor a diesel emite bastante material particulado, então esse tem sido o foco das legislações. E o outro foco das legislações tem sido o NOx, que também é um gás bastante danoso e que tem, ao longo dos últimos anos, também sido foco das legislações. A última legislação, a vigente, é a Proconv P7, que reduziu bastante o nível de emissão já de NOx. Vocês sabem melhor do que eu, através do uso do ALA 32, que foi o grande diferencial aí quando a gente introduziu o Proconv, que corresponde, na verdade, ao Euro 5, que acho que todo mundo conhece mais como Euro 5 do que Proconv, e ele acabou trazendo justamente uma redução muito, muito grande da emissão de NOx. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente vai conversar com as empresas, quando a gente tem discutido com o governo, com a sociedade como um todo, a primeira coisa para a gente entender é o que a gente busca e quando que a gente busca o quê. Quer dizer, o que eu quero reduzir? O que significa reduzir emissão, qual elemento, qual queima? Acho que esse é o principal ponto. E outra coisa importante é a gente ter um pouco da visão pragmática também da coisa, né? Então, a gente sabe, olhando principalmente para a logística brasileira, e acho que vocês, com esses movimentos de inovação, acho que é um passo super importante, porque a gente sabe que a logística brasileira tem uma série de gargalos. A gente tem gargalos logísticos, a gente tem gargalos de infraestrutura imensos, então a gente não pode ignorar isso quando a gente discute também a sustentabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que as margens hoje no transporte, elas são já extremamente reduzidas, né? Então, a gente sabe que para ganhar dinheiro com transporte, a gente tem que ser extremamente eficiente. Eu acho que todo mundo aqui busca cada vez mais eficiência no transporte para conseguir ter uma margem mínima de lucro. E, obviamente, na hora que eu falo de sustentabilidade, eu estou, no final das contas, agregando custo. É ilusão a gente achar que eu não tenho um custo maior quando eu tenho soluções mais sustentáveis. Isso daí é algo inevitável no processo. E por isso que a gente sempre tem dito que sustentabilidade, na verdade, é um processo de longo prazo, é um passo a passo. Então a gente tem que ter um caminho. Acho que é uma decisão estratégica de cada empresa, e é fundamental que as empresas tomem essas decisões estratégicas em paralelo ao que o governo faz. Então a gente não pode só seguir legislação. Eu acho que a gente tem que olhar a legislação, e a gente tem que também ter, como empresa, olhando a sociedade como um todo, também tomar algumas decisões, só que essas decisões, obviamente, elas estão ligadas a custo, e achar esse balanço ideal entre o que faz sentido na minha aplicação e o que não faz sentido é o grande desafio que as empresas têm. Então, aqui, olha, olhando o que eu vou falar um pouco, né? Então, primeiro eu vou passar para vocês o que é a estratégia da Daimler de redução de CO2. Eu não vou me restringir muito à parte de redução de material particulado, NOx, porque eu acho que esse, como eu comentei antes, ele está muito ligado à legislação. Então, a gente já tem o próximo passo da legislação Proconv, que corresponde ao Euro 6 no Brasil, que começa a ser introduzido a partir de 2022, 2023. Então, eu acho que esse já está praticamente encaminhado. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas o meu maior foco vai ser sobre a redução de CO2, que tem sido hoje a grande motivação quando a gente fala de veículos elétricos, quando a gente fala de veículos a hidrogênio, quando a gente fala também de gás. Quer dizer, tudo isso tem sido motivado basicamente por causa do tema de redução de CO2. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, falar um pouquinho sobre o contexto disso, falar do como que a gente enxerga a visão aqui do Brasil, e aí a gente tirar as conclusões, e no final a gente vai estar aberto para conversar um pouco e responder as dúvidas de vocês. Eu costumo dizer também que acho que quando a gente fala de sustentabilidade, esse é um tema que
leva a muitas dúvidas. Existem também muitas informações, às vezes, que são divulgadas que não são completas, né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir formar a visão do todo, porque, obviamente, cada envolvido no assunto tem, às vezes, uma visão mais focada no seu segmento, na sua solução, e a gente precisa ter uma visão bastante ampla para conseguir tomar a decisão certa. Então, o nosso objetivo sempre é tentar conversar com o máximo de pessoas possível para a gente conseguir formar uma opinião bastante sustentada, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ir até o detalhe, bem profundamente em cada ponto, porque eu acho que tem assuntos que não adianta a gente ficar só na superficialidade, porque a gente precisa discutir realmente no detalhe para entender como que uma decisão pode afetar a operação de todo mundo como um todo. Quer dizer, então, é o que eu digo, a gente não pode, para resolver um problema, a gente criar mais 50 outros problemas, né? A gente tem que ir dando passo a passo para a gente fazer com que essa solução, no final, tenha sucesso em todos os aspectos, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de sustentabilidade para o nosso mundo, né? Então, vamos começar passando para o próximo slide. Eu acho que a primeira coisa, assim, a Daimler Trucks, então, falando um pouquinho da nossa empresa, né? Então, aqui eu estou como Mercedes-Benz, mas, na verdade, a Mercedes-Benz faz parte do grupo Daimler, e o grupo Daimler tem diversas outras marcas no mundo, né? Então, quando a gente fala de Daimler, a gente fala basicamente na Europa de Mercedes-Benz, a gente fala no Japão de Fuso, e a gente fala nos Estados Unidos de Freightliner. Então, essas são as grandes marcas do grupo Daimler Trucks, né? Que é a nossa divisão de caminhões. Ponto super importante é que, quando a gente fala de redução de CO2, os investimentos e as decisões são tão relevantes como grupo, que a gente não pode tomar uma decisão individual, ou seja, então a gente não pode fazer com que Mercedes decida uma coisa, Fuso decida outra, Freightliner decida outra. Então a gente tem realmente, como Daimler, como um grupo concentrado na Daimler, tomado decisões e procurado o máximo de sinergia entre cada uma das marcas para conseguir as melhores soluções do ponto de vista global. Um compromisso muito forte que a gente tem com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris tem um foco na proteção climática e justamente na descarbonização, ou seja, é por isso que justamente essa discussão da redução de CO2 ela tem sido muito forte. E com isso, o que é o nosso primeiro grande objetivo, né? Então, é a gente oferecer veículos novos que sejam neutros em CO2 em operação, e aí também isso é um outro ponto bastante interessante que se gera quando você discute sobre esse tipo de tema. Quer dizer, o que significa ser neutro em CO2, né? O que é neutralizar CO2? É neutralizar na minha operação, é o que a gente chama do tank to wheel, então é do tanque à roda, ou eu estou falando do todo? Eu estou falando desde a geração do combustível até a operação. Isso é um ponto bem interessante, porque se a gente olha o Brasil, compara com outros mercados na Europa, a geração, por exemplo, de eletricidade no Brasil, todos os biocombustíveis que a gente já tem no Brasil, setor de veículos de automóveis, a gente usa já o álcool há anos e anos. Então, a gente, na verdade, como país, a gente já está um passo muito à frente de outros países no mundo, né? Então, isso eu acho que é algo bem interessante para se pensar. Mas o fato é que, olhando, então, simplesmente a operação do veículo, então, o nosso objetivo é que a gente, a partir de 2039, na Europa, Japão e na NAFTA, a gente só vai oferecer veículos novos que sejam neutros em CO2. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente o que significa isso na prática em termos de solução técnica, né? A partir de 2022, a gente quer ter pelo menos um veículo produzido em série com sistema de acionamento elétrico por bateria. Então, essa também é o objetivo, a gente já ter isso na Europa, Estados Unidos e Japão até 2022 com produção em série. Eu também vou falar um pouco mais disso à frente. Depois, na segunda metade da década, então depois de 2025,
a gente vai começar com as nossas soluções de veículos a hidrogênio. Então, isso é mais um passo, tem um foco principalmente de longa distância. Eu também vou entrar um pouco mais de detalhe, e aí também sendo muito pé no chão, né? Então a gente vê que tem algumas empresas que já estão falando e apresentando soluções de hidrogênio, mas a gente tem indo naquela linha que eu comentei com vocês, quer dizer, de ir no passo a passo, de ter soluções realmente confiáveis. Eu acho que essa é uma palavra fundamental, né? Um dos nossos motes globais é Trucks You Can Trust, que significa caminhões que realmente são confiáveis, quer dizer que você não vai sair com o caminhão e daqui a pouco você vai ter o caminhão parado no meio da estrada com algum problema técnico, né? Então a gente realmente testa até ter certeza que o caminhão é absolutamente confiável. Isso é um ponto que faz parte do nosso DNA e que é um grande motivador das nossas decisões. Então, é por isso que a gente tem falado que soluções com hidrogênio, elas devem vir a partir da segunda metade da década, e não antes disso, quer dizer, então depois de 2025. Isso eu estou falando de Europa, né, e Estados Unidos. E o nosso objetivo é conseguir um transporte neutro de CO2 na estrada até 2050. Então, esse é o grande objetivo, ou seja, se você a partir de 2039, então você começa a oferecer veículos novos, neutros em CO2, então a gente gostaria, e claro, isso vai depender muito da renovação de frota, mas o grande objetivo é que a gente, em torno de 2050, a gente tenha um transporte neutro. Então, esse é o grande objetivo. A gente está vendo aqui que é uma etapa longa, né? Muito provavelmente hoje a gente fala, nossa, daqui a 30 anos, e no fundo é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que dar passo a passo. Como eu falei para vocês, eu tive a minha primeira experiência com veículos com célula de combustível em 1999, né? E naquela época a gente já tinha até uma visão de que talvez antes talvez no máximo em 10 anos, a gente já teria um volume maior de veículos com essa tecnologia no mercado, mas a gente acabou comprovando na prática que os desafios para fazer isso acontecer são maiores do que a gente imaginava. Então, por isso que agora a gente tem uma visão bem pragmática e bem pé no chão, e acredita que na prática a gente vai conseguir só em torno de 2050, ou seja, daqui a 30 anos, ter rodando nas ruas realmente veículos que sejam totalmente neutros em emissão de CO2. Vamos passar para o próximo slide. Então, o que a gente tem hoje já de coisa prática, né? Então, o que a gente pode dizer que a gente já oferece, o que a gente já encontra nos nossos mercados mundiais, né? Então, o primeiro é o e-Canter. O e-Canter é um veículo levinho, então ele tem 7,5 toneladas. Ele foi lançado em série em 2017, a gente tem em torno de 140 caminhões que estão rodando com clientes parceiros, nas principais cidades do mundo. Então eu tenho aí Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, quer dizer, eles estão espalhados pelo mundo todo. Aqui no Brasil a gente não tem, porque a gente não tem a marca Fuso no Brasil, então eles basicamente eles estão nas regiões onde a gente tem a marca Fuso, mas o grande, acho que, diferencial desse caminhão é que é o primeiro caminhão, de fato, onde a gente tem ganhado experiência, e a gente pode dizer que desde 2017 a gente está ganhando muita experiência sobre eletrificação, quer dizer, a gente tem aprendido como que a coisa funciona na vida real e o que tem que ser melhorado. Eu acho que aqui é outro aspecto muito importante, né? Eu acho que quando a gente fala um pouco de Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem um objetivo sempre muito forte de trazer para o Brasil soluções muito confiáveis, porque a gente sabe que, além de todos os desafios que uma nova tecnologia tem, a gente ainda tem no Brasil desafios adicionais. Então, o Brasil é um país tropical, com muita chuva, então isso acaba afetando muito as tecnologias que estão muitas vezes ligadas à eletrônica, né? Então, eletrônica e água muitas vezes não são uma boa combinação. A gente tem muita vibração, que também não é uma boa combinação. A gente tem estradas de qualidade que não são as melhores, vocês sabem melhor do que isso. Então, assim, a gente não pode juntar tudo ao mesmo tempo, né? Então, é por isso que primeiro a gente quer ter a tecnologia muito consolidada
lá fora, e quando essa tecnologia estiver bastante consolidada, a gente traz para o Brasil, a gente testa, a gente faz um ciclo de testes longo e a gente passa a oferecer isso, tendo a certeza de que isso se trata de um veículo bastante confiável, né? Dentro do grupo Mercedes, a gente tem o e-Actros. Esse é um caminhão pesado, e aqui, falando um pouquinho de logística, né, a logística europeia é um pouquinho diferente da logística brasileira, lembrando também que na Europa você tem basicamente uma logística industrial e de consumo, né? Aqui no Brasil você tem muito forte uma logística ligada a agronegócio, então o foco é um pouco diferente. O que esse Actros que a gente tem na Europa faz é basicamente o que o nosso Atego, ou seja, um veículo de 23 toneladas, um 6x2 semi-pesado faria. Então, é um veículo que tem um alcance de 200 quilômetros e é basicamente um veículo que faz uma conexão logística de curta distância. Esse é o foco dele, por isso que eu falei isso, na verdade, é como se fosse aqui no Brasil um Atego 2430 da nossa linha, né? Esse caminhão, ele já foi o primeiro, as primeiras unidades já foram entregues em 2018, a gente já fez uma batelada de testes com 20 clientes, e a partir do ano que vem, a gente deve passar a oferecer isso como série. A gente está, nesse momento, numa fase de conversa com clientes, estruturação de toda a parte de infraestrutura, para a gente começar, então, a partir do ano que vem, começar a vender isso como série. E uma versão de média distância, com autonomia de até 500 km, a gente vai fornecer a partir de 2024, ela foi apresentada recentemente, agora em setembro, a gente apresentou essa nova versão, e a partir de 2024, então, ela vai para os clientes. Depois a gente tem também o nosso veículo, a célula de combustível baseada em hidrogênio líquido. Eu vou falar um pouquinho depois dele, e aqui talvez um pouco da visão também de como que a Daimler e a Mercedes enxergam essas tecnologias, né? Então vocês percebem que média e curta distância é elétrico, distâncias maiores, ou seja, com autonomia de 1000 km, você tem que ir para hidrogênio. Então é impossível você fazer uma longa distância com bateria. Por quê? Porque senão você vai carregar mais bateria que carga. Então, isso é fato. Assim, a gente tem visto a evolução das baterias, por mais que também se comente, que se fale, a bateria tem evoluído de uma forma muito lenta. Então, existem diversas novas tecnologias, existem diversas alternativas, diversas esperanças para o futuro, mas, na verdade, o fato é que bateria é pesado e não existe solução de curto prazo para resolver esse problema. Então, a gente acredita que a grande solução de longo prazo, isso não é só a nossa visão, acho que é a visão da maioria dos fabricantes, a solução de longo prazo para transporte sustentável é baseada em hidrogênio. Só para vocês terem uma ideia, um caminhão com essa autonomia de 1000 km, ele leva 80 litros de hidrogênio. É um hidrogênio líquido, então são dois tanques de 40. Então, a gente está falando realmente de um volume e um peso relativamente baixo. Se você comparar com bateria, você estaria carregando várias toneladas de bateria para fazer a mesma função. É por isso que a gente acredita que para longa distância não faz sentido você trabalhar com bateria, você precisa ir para hidrogênio. E nos Estados Unidos a gente tem também o e-Cascadia. O e-Cascadia é um caminhão do grupo da Freightliner, e ele está justamente sendo desenvolvido, passando por testes, e ele vai seguir mais ou menos o mesmo ciclo do e-Actros, dos Mercedes e-Actros. Isso mostra também assim, que a gente tem uma integração global, talvez passando para o próximo slide. Como eu comentei antes, quer dizer, a gente tem uma visão global, a gente quer integrar todas as marcas, a gente não está fazendo um desenvolvimento isolado, a gente precisa ter uma arquitetura eletrônica
integrada, e a gente precisa fazer com que cada solução, então na hora que eu falo de desenvolver células de combustível, na hora que eu falo de desenvolver baterias melhores, na hora que eu falo de desenvolver estratégias de gestão de bateria, eu preciso usar a minha força global e não simplesmente fazer um desenvolvimento no eCanter, fazer um desenvolvimento no Actus, fazer um desenvolvimento no Cascadia, quer dizer, eu preciso ter isso de forma integrada. Você pode passar por outro slide, Iago? Isso, legal. Agora, vamos ser agora um pouco também pé no chão, né? Por que a gente tem colocado esses prazos que vocês estão vendo mais alongados, né? Porque apesar de todos os esforços, a gente acredita que o preço de compra e o TCO, que é o custo total de propriedade de um caminhão, você vai conseguir zerar isso em relação ao veículo a diesel só depois de 2040. Então, acho que isso a gente tem que ser muito claro também, né? Então, como eu comentei antes, quer dizer, não adianta a gente acreditar que a gente vai ter uma solução sustentável, então fala assim, legal, então eu vou decidir, faz todo sentido, eu não quero mais emissão de CO2, então eu só quero veículo elétrico a partir da minha próxima compra. Honestamente, a conta não vai fechar. Se a gente tem outros estudos, então a consultoria McKinsey, por exemplo, fez alguns estudos também que a gente tem, que mostram também que somente no longo prazo, depois, aqui no Brasil, depois de 2030, depois de 2040, que você consegue ter zerar ou igualar praticamente os custos de operação de um veículo movido a diesel com um veículo movido a eletricidade. E é por isso que a gente tem que ir fazendo as coisas passo a passo. Outra coisa muito importante também que a gente tem que ter em vista é que para a Europa viabilizar os passos que eles estão dando, eles também têm contado com muito apoio do governo. Então, são desde apoio do ponto de vista fiscal, apoio do ponto de vista de incentivo ao desenvolvimento. Então, a gente tem recebido vários recursos do governo alemão para o desenvolvimento dessas novas soluções, porque a gente está falando aqui de bilhões de euros. Então, assim, não estamos falando de milhões, são realmente bilhões, e não estamos falando de real, a gente está falando de bilhões de euros para o desenvolvimento dessas soluções. Então, é algo que não é barato, não é simples, não é trivial. Outra coisa bastante importante, a parte de pedágio, né? Então, na Europa, você tem também um incentivo para a renovação de frota, ao mexer também na forma como você faz o sistema de pedágio. Então, você tem cobranças diferentes para veículos com níveis de emissão diferentes. Então, isso faz com que também você tenha um estímulo à sua renovação de frota. Outra coisa, a parte de infraestrutura. Então, a gente precisa desenvolver uma infraestrutura, aqui eu estou citando hidrogênio, mas obviamente também toda a parte de estrutura de abastecimento elétrico como um todo, isso precisa ser amplamente investido e amplamente difundido para a gente começar a ter uma operação eficiente. Outra coisa muito importante quando a gente fala de eficiência é que cada vez mais os veículos precisam estar conectados. Não adianta eu ter uma solução de eletrificação e não ter junto uma solução de conectividade muito próxima. Por quê? Porque eu não tenho mais muita margem, como a gente tem num veículo a diesel, onde eu tenho uma margem muito grande ou muito maior de flexibilidade na minha operação. Eu vou precisar, porque como a bateria ela é muito pesada, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu tiver um pack de bateria a mais, eu posso primeiro matar o custo da minha operação, porque o caminhão vai ficar muito mais caro, e eu vou carregar muito mais peso, muitas vezes à toa. Então, normalmente, quando se dimensiona um veículo que leva a bateria, ele tem que ser dimensionado de forma muito exata para a quantidade, para a autonomia que ele precisa. Eu não posso ter os excessos. Então, num veículo a diesel, a gente às vezes se dá o luxo de ter um caminhão que tem uma autonomia de 2.000 quilômetros, embora você normalmente precise de 1.500 ou 1.000. Né? Mas isso te dá uma flexibilidade, isso é interessante no valor de revenda, isso torna justamente, esse acho que é o grande ponto, né? Isso deixa o veículo a diesel ainda com uma solução muito, muito simples e muito eficiente. Num veículo elétrico, você precisa ter
uma solução muito direcionada e muito específica para aquilo que você precisa, porque senão o teu custo começa a ficar inviável. E é para isso que você precisa ter muito conectividade, porque você precisa estar sempre acompanhando, sempre rastreando esse caminhão, sempre acompanhando em que região que ele está passando, qual é o próximo ponto de abastecimento, como estão as condições climáticas. Então, se a gente fala de operação urbana, por exemplo, a gente tem que ter em mente que se o clima está muito mais quente e a pessoa liga o ar-condicionado e fica parado num trânsito, por exemplo, então aumentou, de uma hora para outra, aumentou o trânsito naquela rota, aconteceu um acidente, aumentou o trânsito, o motorista foi lá, ligou o ar-condicionado. Isso tudo vai afetar grandemente a sua autonomia. Então, talvez você precise ali tomar uma decisão, né? Eu vou desviar daquela rota, fazer uma outra rota, porque o trânsito aqui piorou muito, então eu preciso reestruturar a minha logística para conseguir ter uma eficiência nessa utilização da bateria. Então, por isso que a conectividade é cada vez mais forte. E para isso, a gente tem também essa integração global, quer dizer, a gente tem desenvolvido esse know-how entre as marcas, entre os segmentos, para a gente conseguir ter uma integração, fornecer uma consultoria também para os nossos clientes de uma forma mais ampla possível, né? Agora, mudando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre justamente a parte do hidrogênio. Como eu falei para vocês, acho que aqui o hidrogênio tem dois aspectos, né? Então, primeiro, um aspecto muito importante que é a autonomia. Então, é impossível você fazer longas distâncias com baterias. A gente sabe também que, por melhor que seja, a gente precisa de soluções que sejam robustas, e bateria, quando ela está muito sujeita a variações de temperatura, temperaturas muito elevadas, vibração, como a gente tem aqui no Brasil, e aí falando um pouquinho de Brasil, né, a gente sabe também que a durabilidade das baterias acaba afetando muito. Então vocês sabem melhor do que eu que hoje em dia, para as nossas baterias simples que a gente usa nos caminhões, já é muitas vezes um foco de dor de cabeça, né? Então, vocês imaginam você ter todo o acionamento do veículo por bateria, né? Então, a gente entende que para longa distância a gente precisa sair um pouco fora disso. Obviamente, também o maior fator aí que leva a tudo isso é o peso. Não existe bateria leve. Então, por mais que a gente se fale de tecnologias de grafeno, tecnologias que estão se desenvolvendo novas, não existe nada que seja sensato, e muitas vezes você vai comparar uma tecnologia não, mas o celular já evoluiu para caramba, assim, é outro universo. Acho que aí a gente tem que ter o pé no chão também, que a gente transporta 74 toneladas, né? É diferente de você ter uma bateria de celular. Então, a gente está falando de dois mundos completamente diferentes, né? Às vezes as pessoas simplificam demais a discussão, né? Então, e na verdade são dois universos completamente diferentes, né? O nosso universo do transporte, infelizmente, é muito mais complexo nesse aspecto, né? E esse desenvolvimento, ele traz justamente um custo extremamente elevado, como eu falei para vocês, quer dizer, aqui a gente está falando de bilhões de euros, né? E é por isso que a gente também entende que fez todo sentido a gente formar uma parceria com a Volvo, que aparentemente pode parecer uma coisa meio contraditória, né? Afinal, a Volvo é o nosso concorrente, mas a gente está falando de custos tão elevados que a gente entende que faz todo sentido fazer uma joint venture para desenvolver a tecnologia básica que depois vai ser aplicada aos nossos caminhões. Quer dizer, então, tem momentos, e a gente tem falado muito sobre ecossistema, né? E tem horas que você precisa se unir até com concorrentes para você conseguir sobreviver, porque senão você corre o risco de todo mundo querer fazer a sua solução, e isso acabar sendo tão caro que você não consegue ter solução nenhuma. Então, eu acho que essa foi uma decisão muito também pé no chão e pragmática que a gente tomou, de se unir com a Volvo para desenvolver a tecnologia básica, para a gente conseguir ter uma solução de longo prazo que seja sustentável. Esse é o motivo da gente ter feito isso com a Volvo. Agora vamos falar um pouquinho, no próximo slide, sobre veículo elétrico. Por que tem sido também? Então, é uma coisa bem interessante, né? A gente está começando
na Europa, com esses veículos que rodam aí 200 quilômetros, vocês viram, é um Actros, né? Então você falaria, por que você não começa a fazer o trabalho de redução de CO2 com os veículos levinhos que fazem a última entrega, né, o que a gente chama de last mile, né, que hoje está tão em moda, né, então tem se desenvolvido muito e-commerce, né, então você poderia falar, poxa, mas não faz todo sentido eu estar ali no centro urbano, no centro da cidade, eu focar isso nos veículos elétricos e não estar falando de veículos grandes, como a gente tem mostrado aí, o e-Actros, os nossos concorrentes também, acho que está todo mundo mostrando veículos nessa linha, né, mas tem um motivo muito simples, gente, é isso como eu comentei no começo, sobre o que é o objetivo, né? E aí o objetivo, quando a gente fala de legislação europeia, é reduzir CO2, e aí a gente a legislação, quando foi criada, foi muito pragmática nesse sentido. Quer dizer, aonde que se queima mais combustível? Se queima mais combustível onde se consome mais combustível. E onde se consome mais combustível é na longa distância. Então, embora pareça um pouco contraditório você falar que você vai começar com veículos de eletrificação e depois hidrogênio na longa distância, a gente está falando com muito mais ênfase sobre esses veículos nesse momento do que sobre os veículos levinhos, justamente por causa disso, porque se a gente for pensar em redução de CO2, são esses veículos que acabam queimando muito mais combustível e são esses veículos que, se a gente torná-los neutros em emissão de CO2, a gente também vai tornar a sociedade ou o meio ambiente mais eficaz. Embora, num primeiro momento, possa parecer estranho, a gente fala, puxa, mas eu sempre aprendi que era o centro urbano que é o mais crítico. Isso vale especialmente para aqueles outros elementos que eu comentei antes, quer dizer, na hora que você fala de material particulado, de NOx, isso de fato, quando você fala de grandes centros urbanos, é aí que a gente tem que focar a redução. Então, o que a gente tem visto hoje, nos movimentos europeus, na verdade, você tem essa legislação que eles chamam de VECTO, e aí, em paralelo a isso, cada cidade toma as suas decisões de sustentabilidade. Quer dizer, como ela vai lidar com o acesso ao seu centro urbano. E aí eu acho que é uma coisa bem interessante, porque cada um pode administrar isso da forma mais eficiente também. Então, uma coisa que eu particularmente tenho uma preocupação muito grande é que a gente um dia queira criar no Brasil uma legislação que valha para o Brasil todo. E aí você não pode imaginar que uma cidadezinha de 5 mil habitantes no interior da Bahia tem que ser tratada da mesma forma que o centro de São Paulo, né? Então eu acho que aí você precisa ter uma forma diferente de tratar isso, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente ter em mente nos debates aí com o governo, com as entidades ambientais. A gente tem que ter uma conversa muito, muito aberta, porque não adianta você querer colocar numa cidade de 5 mil habitantes no interior da Bahia um veículo elétrico rodando. Por quê? Porque ninguém vai querer pagar R$5 a mais pelo quilo do arroz que vai ser entregue por um caminhão elétrico. Eu acho que isso tem que ser muito claro também para todo mundo, né? Então, como eu falei antes no começo, quer dizer, a sociedade também tem que enxergar quais são as suas prioridades e, obviamente, a gente tem trabalhado muito nessa linha de oferecer as melhores soluções, as mais sustentáveis para o transporte, mas a gente não pode se esquecer de todo o resto, de todas as necessidades que a sociedade tem que atender também, né? Então, acho que isso é algo para a gente ter sempre em mente muito claro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Brasil, né? Então, como que isso se reflete aqui no Brasil? Bom, primeira coisa, né? Então, eu acho que, como eu falei antes, tudo são etapas, então a gente tem que ir no passo a passo, né? Então, a primeira coisa que a gente já está encaminhado e a gente tem trabalhado, tem sido nosso foco bastante grande de trabalho nos próximos anos, é a introdução da norma Euro 6. E isso vai acontecer agora em 2022, 2023, então 2022 para veículos ainda não homologados, 2023 para os veículos que a gente já tem hoje no nosso portfólio. E aí tem uma peculiaridade que muitas vezes a gente não chama muito atenção, ou isso passa um pouco despercebido, mas é a questão do biodiesel. Isso é um desafio gigantesco, gente. Então, assim, o Brasil é o primeiro país no mundo
a ter uma norma Euro 6 com o nível de biodiesel que a gente tem e vai ter em 2023. Né? Então, isso parece algo banal, mas o biodiesel é um combustível que se degrada, afinal ele é bio, né? Por isso que ele é bio. Então, ao ser adicionado em níveis elevados dentro do diesel, ele acaba trazendo uma série de consequências. Então, eu cito uma que vocês devem já ter bastante experiência. Então, tem sido, desde o aumento nos últimos 2 anos, a gente tem aumentado ano a ano mais ou menos 1 ponto percentual a quantidade de biodiesel no diesel. E um dos desafios que a gente tem enfrentado é a saturação do filtro de combustível. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Infelizmente, dependendo da condição com que o diesel ele é guardado, se ele fica um pouco mais tempo, se tiver o caminhão parado, às vezes 1 a 2 semanas, ou se ele fica, ou se o tanque onde o combustível está armazenado, ele ficou também um tempo maior, parado, se ele foi sujeito a uma temperatura muito elevada, você acaba acelerando os processos de degradação e isso acaba afetando os filtros de combustível. Então, assim, o desafio que a gente tem no Brasil é gigantesco. E eu sei que vocês vão falar, puxa, mas eu já ouvi falar um monte de gente dizer que tem operações com 100% de biodiesel. De fato existem, mas são operações controladas, normalmente são operações de ônibus, onde você tem um controle muito grande do biodiesel, onde você tem um controle muito grande da armazenagem, que é totalmente diferente de você pegar um país com dimensão continental, como a gente tem o Brasil. A gente tem um nível de biodiesel bastante elevado, caminhando aí para os 15%, e atender uma norma super restrita de emissão. Então, esse aqui eu já queria deixar claro que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já vai dar um passo muito grande agora em 2023. Então, só para vocês terem uma ideia, então, redução de NOx, a gente vai ficar 4 vezes menor do que o que a gente tem hoje, que é o Euro 5, e material particulado, que hoje já é baixo, a gente vai ficar 2 vezes menor. Então, com o Euro 6, realmente já vai ser um passo gigantesco. Um outro passo importante é a redução de consumo de combustível. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e queima de combustível, a gente tem que focar muito em redução de consumo. E, obviamente, também aumentar o intervalo de manutenção, porque quanto maior o intervalo de manutenção, menos perda e descarte de peça você vai ter. Então, aqui tem um foco bastante grande na redução de CO2, a gente tem trabalhado muito na redução de combustível. Para vocês terem uma ideia, 1 litro de diesel ele emite mais ou menos 2,6 quilos de CO2. Então, na hora que você faz uma conta simples, né, você pega um caminhão de longa distância que consome 50 mil litros por ano, se você reduzir 10%, você vai reduzir 5 mil litros de consumo, vezes 2,6, você tem mais de 10 toneladas de CO2 que você deixou de mandar para a atmosfera. Então, sem fazer nada, quer dizer, simplesmente nada do ponto de vista, assim, eu falo nada de forma muito simples, né, quer dizer, usando uma tecnologia ainda de veículo a diesel, eu dou o exemplo do nosso novo Actos, que tem uma redução de consumo sensivelmente maior em relação aos nossos antecessores. Então, a gente tem falado de 12%, a gente tem comprovado isso na prática. Quer dizer, eu consigo, numa operação com um caminhão, ter uma redução de mais de 10 toneladas de emissão de CO2 ao longo de um ano. Outra coisa importante é a renovação de frota. Então, eu preciso renovar a frota. A gente sabe que o Brasil tem uma frota ainda com uma idade média bastante elevada. Isso, obviamente, traz um consumo de combustível maior e emite mais CO2. Outra coisa são combustíveis alternativos, como, por exemplo, HVO. Eu vou falar um pouquinho de HVO, mas HVO é quase que um biodiesel sintético, de forma muito simplificada, né? Então, seria um diesel que é bio, ou melhor, que é sustentável, mas ao mesmo tempo ele não tem o problema de ser bio, ou seja, ele não se degrada, ou seja, ele é estável. Então, essa é uma alternativa bastante interessante. Eu vou comentar rapidamente com ele na frente. E aí, falando de caminhão elétrico e a bateria e célula de combustível a hidrogênio, a gente, como eu falei antes, quer dizer, a gente quer ter isso muito maduro para depois introduzir aqui no Brasil. Então, a gente acredita que isso a gente vai começar a ter algo mais real
a partir de 2025, ou seja, daqui a mais ou menos 5 anos, que a gente realmente não acredita que você vai ter caminhões aqui no Brasil, a bateria num volume sensato, um volume elevado, antes de 5 anos. É claro que vai ter talvez uma ou outra iniciativa, eu acho que são válidas, são importantes, até para você ganhar experiência, mas volumes elevados, a gente não acredita que isso vai acontecer antes de 5 anos. E agora tem um ponto muito importante, que é a questão do gás, né? Então, a gente, a princípio, não enxerga o gás como uma solução de longo prazo. Isso é algo também que a gente tem sido muito pragmático nesse aspecto, porque quando a gente fala de redução de CO2, o gás, se você pegar o gás fóssil, quando a gente fala de Brasil, né, o que a gente tem hoje de volume de gás disponível? É o gás pré-sal. E o gás pré-sal é um gás fóssil. Ou seja, você utilizar esse gás pré-sal, você reduz simplesmente em torno de 15% de emissão de CO2. Então é bastante? É considerável, claro que é. Só que a alteração que você precisa ter na sua logística, os custos envolvidos para você ter um caminhão a gás, os custos que a gente, como empresa, precisa ter para desenvolver um caminhão a gás confiável, no nosso entender, não vale a pena para reduzir somente os 15%. Lógico que você tem também uma outra solução, que seria o biogás. Então isso também a gente tem grande consciência, e claro que o Brasil é um país de agronegócio, então a gente sabe que tem uma série de iniciativas aí na busca de biogás, a gente tem acompanhado isso, mas a gente prefere nesse momento ter o nosso foco nos caminhões a célula de combustível a hidrogênio e nos caminhões elétricos, do que dividir o nosso investimento e dividir o nosso esforço, toda a nossa equipe de desenvolvimento em 3, 4 tecnologias diferentes. Então, vamos focar naquelas que a gente tem certeza que no longo prazo serão as tecnologias sustentáveis, do que a gente começar a dividir o nosso investimento em diversas outras alternativas. É por isso que a gente não tem investido muito no gás. E outro ponto bastante importante também, quando a gente fala de gás, é que conversão de gás no Brasil hoje ainda não tem regulamentação de fábrica. Então, a gente, como empresa, eu não posso fornecer um veículo que seja bicombustível, seja diesel e gás, porque eu não consigo homologar esse caminhão. Então, a gente sabe que tem uma série de empresas que fazem isso no aftermarket, né, depois que a gente vende, mas eu não posso fazer isso de fábrica, porque eu não tenho uma regulamentação, eu não consigo homologar e certificar esse caminhão. E é por isso que a gente também não tem um veículo hoje. A gente chegou até a trabalhar nisso, a gente tinha um motor desenvolvido para isso, a gente trabalhou nisso na parte de ônibus, mas no final a gente simplesmente não conseguiu certificar. Então tem aí uma lacuna na legislação que não nos permite, como fabricante, oferecer isso para o mercado. Então a gente acabou saindo fora também dessa solução de bicombustível. Bom, seguindo um pouquinho adiante, então, eu acho que aqui a nossa estratégia, isso fica mais ou menos claro, né? A gente lançou agora o novo Actus, a gente está, inclusive, com um veículo de demonstração aí com vocês na Coopercarga. A gente lançou o novo Actus com esse foco muito forte em redução de combustível. Então, ele é um caminhão que busca esses 3 pilares que se conversam entre si, ou seja, a gente busca eficiência, com conectividade, com inteligência, para conseguir baixo consumo de combustível, ter um caminhão com alta disponibilidade, baixo custo de reparo e manutenção, para justamente oferecer a vocês a logística mais eficiente e inteligente possível. Quer dizer, a gente acha que uma logística eficiente, uma logística inteligente, ela não é possível se não tiver também um caminhão que esteja conectado e um caminhão que tenha capacidade de processar todas as informações que ele recebe dos milhares de sensores que ele tem dentro do caminhão e consiga processar isso de forma eficiente, tomar as decisões eficientes, inclusive no aspecto de segurança, né? Então, a gente investiu muito no novo Actus no aspecto de segurança, porque a gente também entende que segurança também é eficiência. Quer dizer, para eu ter um veículo eficiente do ponto de vista de transporte, eu preciso de um caminhão que seja seguro e que tenha o mínimo
mínimo possível de acidente. Eu não estou nem falando de grandes acidentes, muitas vezes pequenos acidentes causam custos extremamente elevados simplesmente pelo caminhão estar parado. Então, se eu preciso trocar um farol, às vezes não é nem o custo do farol, é o custo de eu estar com o caminhão parado, é o custo de eu ter ficado com a carga parada no meio da estrada. Então, eu acho que quando você evita acidente, você acaba transformando o teu transporte de uma forma muito mais eficiente. Isso traz também sustentabilidade. Eu acho que esse também, no final das contas, é o objetivo como um todo. Então, segurança também tem esse viés da sustentabilidade, né? No próximo slide, se a gente for falar um pouco de fora de estrada, eu sei que não é o foco aí da Cooper Carga, mas a gente também já está trabalhando, a gente deve ter em breve uma solução para fora de estrada, completando o nosso portfólio, baseado no Arocs, que é o caminhão alemão, que está em teste aqui no Brasil, e logo a gente vai ter uma solução também do novo Actos para o segmento fora de estrada, seguindo a mesma linha, esses mesmos pilares que a gente mostrou aí, e seguindo toda a tradição que a Mercedes tem no segmento fora de estrada, com muita eficiência, muita robustez. Eu acho que esse tem sido o nosso foco. Então, indo agora para o próximo slide, eu queria comentar, antes de finalizar, rapidamente sobre o HVO. Por que a gente tem incentivado o HVO? Como eu falei para vocês, o que é o HVO? Na verdade, o HVO é um combustível baseado, produzido a partir de óleos vegetais, então eu posso fazer a partir de soja, palma, de forma semelhante ao biodiesel, mas eu tenho com ele a qualidade assegurada. Ele é um combustível hidrogenado, então o processo de fabricação ele é diferente. Eu uso hidrogênio também para produzir o HVO, e eu tenho um combustível estável. Então essa é a grande vantagem em relação ao biodiesel. E como o biodiesel ele pode ser aplicado também no diesel, ele não precisa ser 100% HVO, eu posso aplicar alguns blends, né? Então a gente até sugere muitas vezes que você faça uma combinação entre o diesel tradicional, o HVO e o biodiesel. E qual que é a grande vantagem do HVO? Primeiro que ele pode ser aplicado de uma hora para outra. Se você coloca HVO na sua bomba, você pode colocar em qualquer caminhão. Então, se digamos que você decida por ter 100% de HVO, e você passa a abastecer um veículo que é da década de 80, ou um veículo da década de 90, ou um veículo 2020, todos eles vão ser neutros em emissão de CO2. Então, acho que esse é um aspecto assim super importante do HVO, que ele é um combustível estável e um combustível que tem pouco impacto no desempenho do veículo. Você não vai, o consumo é basicamente o mesmo, tem pequenas variações porque ele tem uma densidade um pouquinho diferente, então acaba afetando. Ele é um combustível mais leve, então ele acaba afetando um pouquinho, mas o fato é que é um combustível que a gente acredita muito no HVO, a gente tem incentivado bastante o debate sobre o uso de HVO. Existem investimentos agora de HVO, existe uma grande planta que está sendo construída no Paraguai para abastecer toda a América Latina, e a gente acredita que o HVO pode ser um combustível interessante para o futuro, e, de novo, também um combustível talvez mais pragmático. Ainda é muito caro, porque hoje ele, na verdade, é um produto químico, mas, na verdade, a gente acredita que com o tempo e com o volume ele pode ter um custo mais acessível e se tornar algo também uma solução bastante viável para você reduzir CO2. E agora, antes da gente abrir, então, o nosso debate, eu queria colocar aqui as conclusões. Então, primeira coisa, a gente... Claramente, a Daimler é uma empresa que tem apoiado e investido sistematicamente, acho que tem sido o nosso grande foco nos últimos anos, os projetos de redução de CO2. A gente tem duas tecnologias básicas para a redução de CO2, as duas baseadas em eletrificação, que é o veículo totalmente a bateria ou o veículo com full cell, com célula de combustível a hidrogênio, como eu comentei antes. A gente precisa primeiro ter uma maturidade desses veículos
na tríade, que são os 3 grandes regiões, ou seja, Europa, Estados Unidos e Japão, antes da gente ter isso disseminado aqui no Brasil, que a gente acredita que vai ser depois de 2025. A gente ainda tem investido muito no diesel, então a gente tem trabalhado muito em redução de consumo de combustível, buscando extrair o máximo do motor. A gente sabe que ainda dá para se trabalhar muito, e a gente conseguiu isso e comprovou isso com o novo Actros. A gente, como eu comentei agora, a gente continua apoiando também o uso do HVO. Eu acho que isso é uma alternativa que pode ser bastante interessante. A gente tem apoiado, junto ao governo, também as iniciativas de renovação de frota, dando bastante apoio, tentando aí, junto ao governo, através da Anfávia também, a criar mecanismos que possam tornar a renovação de frota algo viável. E como eu falei, em relação ao gás, a gente não tem planos, isso falando de forma muito clara, é muito aberta com todo mundo. A gente, para caminhão, não tem, nesse momento, nenhum grande desenvolvimento em curso. Claro que a gente pode buscar, eventualmente, se houver um grande projeto de alguma grande empresa que tenha um grande objetivo, a gente pode formar uma parceria, buscando algumas soluções de um motor fora do grupo Daimler, buscando alguma alternativa, mas a gente não tem nenhum desenvolvimento dentro do grupo Daimler de gás. Então, eu acho que isso eu falo de forma muito aberta, de forma muito clara, indo nessa linha que eu falei para vocês, quer dizer, o que a gente busca no final é ter soluções pé no chão, entendendo que o Brasil tem todas as suas restrições de infraestrutura, todos os seus gaps logísticos, todas as suas dificuldades de custo. A gente sabe que vocês, como transportadores, têm margens super limitadas, que precisam e cada vez mais buscar eficiência, então não adianta eu vender um sonho se a gente não consegue atingir esse sonho de uma forma muito eficaz do ponto de vista de custo, né? E com isso, acho que a gente pode abrir, Felipe, para as perguntas. Se você já tiver alguma, a gente pode começar a tentar responder aí para o pessoal. Sim. Muito obrigado pela apresentação, palestra. Conteúdo muito rico e que nos interessa, né? Tanto que chegaram várias perguntas que eu não vou conseguir fazer todas devido ao nosso tempo, mas tem uma, até essa questão do gás, já tem uma aqui interessante. Olha, o Demetrius, ele conta para a gente o seguinte, que o GNV realmente é um produto muito benéfico, sustentável e econômico para quem roda bastante. Ele mesmo possui um veículo com GNV, porém ele ainda não encontra muita dificuldade em localizar os postos de abastecimento, né? Principalmente falando da região do norte do Paraná. Aí ele pergunta se existe algum projeto de incentivo para estimular a abertura desses postos, ou o foco no futuro aqui no Brasil será a mobilidade elétrica. Então, eu acho que esse é um ponto bastante interessante, né, que a gente tem colocado isso no debate com o governo também. A gente precisa ter um foco, né? Então, assim, como país também, o país precisa ter um foco, né? Então, não adianta a gente começar a buscar 50 soluções diferentes, que você imagina, a gente precisa decidir se a gente vai fazer postos de hidrogênio, se a gente vai fazer postos de gás, se a gente vai fazer postos de gás GNV ou LNG, e isso tem sido talvez um dos grandes desafios, né? É você começar a tirar para todo lado. Então, assim, eu acho que a quantidade de postos para o abastecimento do gás, principalmente, né? O que existe hoje de postos são postos normalmente para abastecimento de veículos leves, né? Não de veículos pesados, né? E para veículos pesados tem sido realmente muito pouco, é muito difícil encontrar, o investimento é bastante elevado, então existem linhas, então o BNDES está criando algumas linhas de crédito para incentivar um pouco o gás, mas o próprio BNDES tem colocado que enxerga que a conta não fecha de forma muito fácil, né? Então, por isso que a gente também não tem incentivado isso demais. Mas, de fato, acho que o grande desafio de qualquer uma dessas tecnologias, não é só do gás, mas hoje, especificamente, quando a gente fala de hoje do gás, é a quantidade de postos de combustíveis, e não tem nada, claramente, algo sistemático, um projeto sistemático de expansão de gás. Isso não existe, de postos, né? Perfeito. E sobre a questão das baterias,
nosso gerente, o Edgar Assini, lá de Curitiba, ele mandou uma pergunta. Sobre a nova tecnologia de bateria anunciada pela Tesla, onde, segundo Elon Musk, ele fala que ela será mais barata e com mais autonomia. Você acredita que esta tecnologia poderá ser aplicada em veículos pesados? Então, olha, a gente, em relação à Tesla, a gente tem algumas ressalvas, né? Por quê? Porque, primeiro, assim, principalmente quando a gente fala de veículo de carga, né? A Tesla não tem experiência em veículo de carga, né? E uma coisa é você fazer um automóvel, um veículo leve, que tem um foco completamente diferente, né? Um veículo leve tem muito mais foco em velocidade e desempenho do que em movimentar baixa velocidade e cargas extremamente elevadas, né? Então, a gente acredita que a tecnologia de bateria, ela tem uma evolução relativamente lenta, e isso é comprovado, na verdade, se você olhar o histórico, como eu dei o exemplo para vocês, quer dizer, em 99, quando eu estive no Canadá, a gente acreditava que em 10 anos a tecnologia poderia estar disseminada, e a tecnologia de bateria não conseguiu evoluir, tanto que a gente está em 2020 e a gente está falando que talvez no final dessa década a gente vai ter alguma coisa. Então, assim, eu acho que, lógico, as empresas têm buscado, a Tesla tem se destacado bastante nesse desenvolvimento da eletrificação, principalmente em automóvel. Eles tentaram dar esse passo, mas também eles apresentaram um caminhão, mas, assim, apresentar é uma coisa, né? Então, o que a gente tem feito de novo, estar muito pé no chão, colocar em teste em cliente, entender o que está acontecendo, sentir realmente quais são os desafios e dar uma solução confiável. Eu, particularmente, não acredito que eles tenham uma solução ou que tenha hoje uma tecnologia que consiga superar o uso do hidrogênio. A nossa tecnologia para carregar carga por longa distância é com base no hidrogênio. Show. Tem mais duas perguntas aqui que eu vou fazer e eu vou combinar com o pessoal que está nos assistindo, que eu vou mandar todas as perguntas para o Marcos e depois a gente disponibiliza as respostas por e-mail. Pode ser assim, Marcos? Pode deixar, perfeito. Show. Mais uma pergunta do Edgar, que ele fala o seguinte, que o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou que a partir de 2035 está proibida a produção de veículos a combustão. E se você acredita que isso vai realmente acontecer, e qual o impacto dessa notícia na Daimler? Olha, isso eu acredito que sim. A Califórnia é tradicionalmente um estado nos Estados Unidos que tem investido muito, que tem uma política de sustentabilidade muito, muito forte, né? Então, e aí é por isso que eu falo, né? Por isso que a gente tem dentro do nosso grupo, a gente tem a marca Freightliner, que tem desenvolvido as soluções também de eletrificação. A gente, como eu falei antes, a gente vai ter uma solução já a partir de 2022, a gente já vai ter nos Estados Unidos também, como série, o e-Cascade, a gente está trabalhando também nos veículos médios, também da linha Freightliner, vai oferecer isso nos Estados Unidos, e nos nossos automóveis, a gente também está caminhando para oferecer soluções totalmente elétricas. Então, a gente, sem dúvida, a gente vai ter as soluções para atender, e como eu falei, a Califórnia eu diria, talvez no mundo, um exemplo de sustentabilidade. Agora, de novo, isso tem custo zero? Não, isso tudo tem um custo, né? Então, eu acho que aí é o balanço que cada estado tem que fazer, tanto que isso é um caso de Califórnia, se a gente comparar com Texas, vai ser totalmente diferente, né? Então, eu acho que isso é uma decisão que cada estado, cada país, cada sociedade tem que tomar em comum acordo com aqueles objetivos e com aquelas necessidades que ela tem que atender primeiro. Perfeito. E para a gente fechar essa rodada de perguntas, chegou aqui para a gente se os caminhões autônomos já é uma tecnologia e se vocês apostam para o futuro próximo investir nessa tecnologia ou se está ainda em segundo plano. Não, eu acho que não. Eu acho que o veículo autônomo é uma alternativa, sim. Só que a gente tem que sempre pensar que a automação também é passo a passo. Isso é algo bem interessante que às vezes a gente não se dá conta que tem muita coisa que é um passo na direção do veículo autônomo que já está sendo introduzida. Então, o nosso grande exemplo, né? Se a gente pegar agora o novo Actros,
ele tem esse sistema de frenagem automática que a gente colocou como série no caminhão, né? Então, ele detecta, por exemplo, um pedestre, se você está passando por uma zona urbana, rodando até 50 km por hora, um pedestre vai atravessar a frente, ele freia automaticamente. Então, isso, no fundo, é uma tecnologia de veículo autônomo, né? E cada vez mais você vai aumentando o sensoriamento nos caminhões, você vai aumentando as suas soluções. É claro que o veículo 100% autônomo, em operação de forma generalizada, dentro de uma cidade ou então numa estrada, é um desafio gigantesco. Isso é fato. Agora, na hora que você fala dos passos que a gente vai dar, então a gente já tem um veículo dedicado à cana, que é um veículo que roda grande parte de forma autônoma, que tem um foco na eficiência muito grande, então é baseado no nosso Axor 3131, uma solução que a gente desenvolveu com a empresa Gruner, que tem tido bastante sucesso. A gente entende que algumas operações também em circuito fechado, por exemplo, áreas de mineração também devem explorar bastante essa parte de veículo autônomo. Alguns setores de logística, então, por exemplo, se eu falo de operação dentro de portos, aeroportos, então eu posso também caminhar mais rapidamente nessa direção de automação. E vou cada vez mais aumentar alguns elementos dentro do caminhão, até que num determinado momento você vai falar assim, opa, o veículo é autônomo. Então, assim, não é algo que... E é isso que eu acho que é uma coisa importante, né? Para mim, não vai acontecer de um dia para o outro, de você falar assim, comprei um caminhão autônomo. Não, você vai evoluindo até que você vai, de repente, perceber que está muito mais fácil dirigir, porque você tem um monte de elementos de automatização que tornam a condução muito mais fácil. Então, é um processo, é algo contínuo, não é algo que vai virar a chave de uma hora para outra. Muito bom, Marcos. Muito obrigado pelas respostas, pela brilhante apresentação. Foi riquíssimo aqui para a gente entender mais sobre a sustentabilidade no transporte, né, no nosso segmento, que a gente precisa tanto sempre conversar e colocar o assunto na nossa pauta, né, que ela é importantíssima para a gente. Então, eu queria te agradecer muito por essa manhã, por estar aqui conosco e pelas brilhantes considerações, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês, agradeço o convite. Obrigado. Bom, agora, para a gente já estar caminhando para o final da nossa manhã, antes de passar a fala para a nossa diretoria e para o nosso presidente, que vai fazer as considerações finais, eu gostaria de falar da nossa certificação que a gente vai fazer hoje aqui. Nós temos duas colaboradoras que já tiveram seus projetos entregues, tá? Que são a Marinês Grotto, direto do GTH, e a Marina, também direto do GTH. Elas passaram pelo programa de criativação de ideias, já tiveram o seu projeto entregue, que é o Escutativa, que você pode conferir no nosso site. Tem um telefone que você pode ligar, é a nossa ouvidoria voltada para os colaboradores, e o projeto foi acelerado pela inovação. Então, parabéns, Marina, parabéns, Marinês, por essa conquista. Em breve vocês já vão estar com o certificado em mãos, e a gente tem outros projetos também que estão sendo acelerados e que aos poucos a gente vai entregar para os colaboradores. Então, parabéns, e a gente queria deixar esse reconhecimento para vocês aqui hoje. Bom, vou convidar agora nosso diretor administrativo e financeiro e nosso diretor de inovação, Jamir Cordeiro da Silva, para dar umas palavrinhas aqui para a gente. Bom dia, Jamir. Jamir, seu som não está ativo. Espera que a gente está conectando o Jamir. Tivemos um probleminha com o som, só vamos ver aqui. Para ele voltar, ele volta com o som. Felipe? Agora sim, Jamir. Agora está com o som. Ok. Então, bom dia, pessoal. Desculpa pela situação. Quero agradecer o Marcos aí, o Felipe já falou alguma coisa, o Osni também, mas é importante agradecer pela predisposição, tá de férias, a gente vê que a pessoa gosta mesmo do que faz, né? Está envolvida, e isso é importante para todos nós, né?
dá uma motivação maior para nós. Gostaria também de aproveitar a palestra, né, que foi realmente um material muito bom para a gente, principalmente para a nossa área, de falar, a gente está no momento de planejamento estratégico, o nosso time interno, e a gente vê, usar como exemplo a Daimler, né, na questão da visão de longo prazo, né, a sustentabilidade. Então, estão olhando para 2040, né? A gente está fazendo planejando para 5 anos para frente, e parece difícil para caramba, né? A gente não consegue enxergar muito longe, assim, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido, mas isso é importante a gente aprender com as empresas, né? Uma empresa já super estabelecida, há muitos anos, e ver que uma cultura é questão de mudança de cultura mesmo, né? Então, é importante a gente pensar na frente, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. E sobre inovação, Felipe, inovação é o caminho, né? É o caminho, assim, são as alternativas, a gente está querendo que a inovação nossa seja mais voltada para o cliente, seja mais olhando a operação, olhando o que a gente pode oferecer de diferencial, né? Que a gente pode melhorar nos processos logísticos. Então, eu gostaria de parabenizar você, Felipe, pela iniciativa, todo o teu time aí, o Iago, a Larissa, o Renan, o pessoal, enfim, todo o pessoal da inovação. Fazer um compromisso nosso, né, do nosso time, da liderança, da gente participar mais, se envolver mais, porque se a liderança não estiver envolvida, acaba que a inovação fica dando muro em ponto de faca, né? É um detalhe que 4, 5 pessoas não vão fazer uma empresa do nosso tamanho se movimentar se a gente não colocar a nossa energia, a nossa disposição, a disposição da liderança de querer fazer também. Então, isso também fica aqui uma chamada para todos os nossos líderes, né, para a gente se envolver mesmo. É uma área da Coopercarga, a gente sempre teve inovação na Coopercarga, mas agora, de uns anos para cá, criamos uma área específica. Está muito bem encaminhado. O Felipe Abril agora levou a inovação para São Paulo, né? A gente já tem o Centro de Inovação em Curitiba, agora temos São Paulo, Concórdia, São Paulo e Curitiba. Então, isso sempre com a visão de olhar para o cliente. E, novamente, Felipe, dizer que foi muito boa a semana, eu acho que envolveu bastante gente, eu percebi, acompanhei todos os dias aí, o pessoal participando. À noite, a questão das lives também foi muito boa. Então, vocês estão de parabéns. E dizer só que a gente vai continuar para frente, vai continuar inovando, que eu acho que é o caminho para nós entregarmos sucesso. Obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, Jami, pelas considerações. Bom, é assim que a gente faz a diferença aqui, a inovação somos todos nós, estamos aqui para colaborar muito. Obrigado, Jami, e pelo apoio também diário que você tem dado para a área seguir. Agora, para a gente fechar essa semana, com chave de ouro, gostaria de chamar nosso presidente, mais uma vez, Osni Roman, com você. Bem, muito bom. Reforçar o agradecimento aí ao Marcos, né, à Mercedes, e por favor, Marcos, manda um abração para o Leoncini aí, nosso amigo, e você sempre contribuem muito com os nossos desafios e as nossas ações, e isso é muito bom. E aqui, então, nessa semana da inovação e sustentabilidade, são 2 valores que estão na nossa ideologia e fazem parte, né, de toda a nossa vida, né? E a semanada toda muito boa, muito produtiva, muito enriquecedora, como agora a palestra do Marcos e a participação de todos aí, realmente foi muito enriquecedor, né? Agradecer especialmente a todos que participaram, ouviram, né? Quer sejam nossas equipes, né? Obrigado. E também aos demais que nos acompanharam, assistiram e que têm um desejo de aprendizado, de contribuição legal, importantíssimo. A gente viu muita gente acompanhando e engrandece ainda mais e nos traz mais responsabilidade para continuar entregando sucesso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Osni, mais uma vez. Bom, gente, essa foi a nossa última live da Semana da Inovação, realizada pelo Grupo Coopercarga, e que tem como um dos seus valores a inovação, né? Essa que é uma das formas de praticar esse valor, é levar conteúdo, compartilhar informação e ouvir vocês,
clientes, colaboradores, associados e todos os nossos seguidores. Essa foi a nossa Semana da Inovação. Você pode conferir todo esse conteúdo e as lives, a gente está disponibilizando elas no nosso canal do YouTube, você consegue conferir por lá, tá? Já tem muito conteúdo lá. E no nosso Facebook, Instagram e LinkedIn. Fechamos com chave de ouro, não foi? Bom, nessa live eu tive a participação do Marcos Andrade, direto da Mercedes, que compartilhou muito conteúdo conosco, e da Fran, do Movimento de Transformação Logística. Mais uma vez, meu muito obrigado pelas contribuições de todos vocês, e eu encerro a nossa manhã com meu mantra: foco, criatividade, gratidão. Bom, até a próxima e um excelente final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.